Dando continuidade à história, Escravo Bernardino, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, escrito por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 10. Desencarnação. Era tardinha. Senti-me mais tranquilo. Adormeci sem dores, ou melhor, eu senti dormir, mas era um sono estranho, pois não perdi a consciência. O que ocorreu de fato foi que eu desencarnei. As cenas de minha desencarnação me pareceram confusas. Vi todo o acontecimento dando a impressão de que eu estava sonhando. Senti uma sensação de bem-estar que há tempos eu não sentia. Vi vultos que não diferenciei, mas sabia serem Tomás, João e Mãe Benta. Conversavam tranquilos entre si. Eu não entendia, só compreendia. Quando eles falavam diretamente a mim frases de incentivo como esta: Bernardino, fique calmo, está tudo bem. O que está acontecendo com você é natural, procure ter calma. Confiando nos amigos, eu procurei ter calma e orei muito com fé. Sentia-me bem e as dores sumiram. Senti os amigos mexerem no meu corpo. Não doía. Sentia como se colocassem a mão em certas partes do meu corpo. Tempos depois, não sabia dizer quanto tempo, me informaram que foram 2 horas somente. Eles estavam fazendo o processo de desligamento e é totalmente sem dor. Senti o meu corpo flutuar sobre o leito. E como me disseram após, meu desligamento foi relativamente rápido, porque pela minha doença esse processo já vinha sendo feito de forma natural. Era meu espírito que se ia desligando devagarinho do meu corpo frágil. Não tive medo e nada senti ao abandoná-lo. Aí escutei de Mãe Benta: este corpo, Bernardino, foi um veículo abençoado que o seu espírito utilizou para um aprendizado. É mesmo, pensei, e tratei de agradecer essa dádiva. Pai, agradeço esse corpo que me deu para viver mais uma encarnação. Mas eu não senti deixá-lo. Era isso que queria desde que eu fiquei doente sozinho na cabana. Eu estava cansado de sofrer. Agora vamos levá-lo a um outro lugar, disse um dos meus amigos. Senti que me pegaram nos braços como se faz com uma criança em tenra idade. A sensação que eu tive foi que me locomoveram. O fato é que me transportaram pela volitação para um lugar de socorro. Colocaram-me num leito limpo e cheiroso. Eu também me senti limpo, porque ultimamente Mara não conseguia me banhar. Acomodei-me gostosamente no leito e me cobriram com um lençol. Bernardino, durma agora para se refazer. Tente descansar. Senti meio tonto, sonolento e tentei obedecer ao conselho. Fechei os olhos, mas eu não dormi de imediato. Eu fiquei relembrando os últimos acontecimentos, achando ótimo estar ali sem dores e limpo. Acabei por adormecer. Acordei e temi ter sonhado. Abri bem os olhos e observei tudo curioso. Ainda bem que eu não sonhei. Suspirei aliviado, vendo que estava num lugar estranho. Tomás aproximou-se de mim, sorrindo. Oh, Tomás, que bom vê-lo! Falei eufórico. Abracei-o contente. Seja bem-vindo, respondeu ele amável. Obrigado por tudo.
Ajudaram-me bastante e eu sou grato. Desencarnei mesmo, não é? Sim, você desencarnou. Que bom. Eu estava alegre e feliz, sentindo-me bem, sem dores. Olhei-me, nada de feridas pelo corpo, nada de tosse. Tomás, eu me sinto tão bem. Aí eu lembrei de Mara. Tomás, e a minha companheira, como está ela? Já acharam meu corpo morto? Mara está bem. No horário de sempre foi vê-lo. Achando-o morto, chorou sentida. Voltou e avisou os filhos. Estes foram, mas não o viram. Ali perto da cabana, abriram uma vala e o enterraram. Bem, foi Mara que o pegou e o enrolou num cobertor e o colocou na vala. Eles jogaram terra em cima. Mara pegou todos os pertences da cabana e fez uma fogueira. Queimou tudo o que lhe pertencia nos últimos meses para evitar o contágio. Depois voltou para casa triste e conformada. Mas Bernardino, não se preocupe, logo ela virá ter conosco. Tomás, alguém da família contraiu a doença? Mara está doente? Ninguém está com tuberculose. Mara está bem. Desencarnará por problema do coração. Nos primeiros dias que eu estava na enfermaria do Hospital da Colônia, eu dormi muito. Alimentava-me de sucos saborosos, caldos quentes, pães e doces. Fortalecia, sentia-me cada vez melhor. Eu estava feliz. Levantava e andava pela enfermaria com muitos leitos, quase todos ocupados, e conversava ora com um, ora com outro. Todos ali se convalesciam. Ia ao banheiro, tomava banhos em chuveiros que eu fui conhecer ali. Achei tudo maravilhoso. Pude abraçar com alegria Dona Ambrosina, que estava forte e juvenil, Mãe Benta, Tião, João e tantos outros amigos. Um dia, Tomás me disse ao me visitar: Bernardino, prepare-se. Logo Mara estará no leito ao lado. Sua companheira está desencarnando. Mara ficou doente? Ela sofre? Mara não está enferma. Como eu já disse, sua desencarnação será rápida. Aguardei ansioso a chegada dela. Horas depois, foi com enorme emoção que eu vi colocarem Mara no leito ao lado do meu. A equipe de amigos, Tomás, Mãe Benta e João, a trouxeram dormindo. Ela ficou adormecida por horas. Acordou, estranhou o local, observou tudo e indagou: Onde estou? Que lugar é esse? Levantei do meu leito, sentei no dela, peguei sua mão e disse: Mara, você está aqui comigo e está num lugar muito bonito. Aqui é ótimo. Bernardino, como você está bem? Você sarou? Sim, eu sarei. Estou sem dores e quase sadio. Mas você não morreu? Que faz aqui comigo? Não gosto de mortos. Eu estou sonhando? Que sonho estranho. Parei, não soube o que responder. Tomás, que chegou naquele instante, veio em meu auxílio, cumprimentou Mara. Oi, Mara, como está? Mais ou menos, Tomás. Mas você também morreu há tanto tempo. Que faz no meu sonho? Está forte, jovem? Que engraçado. Mara, você não quer dormir mais um pouco? Indagou Tomás. Mas eu já estou dormindo. O que faço dormindo à tarde? Eu quero acordar. Tudo isso me é estranho. Mara, disse Tomás, você não está dormindo. Nós não somos mortos. Os nossos corpos morreram
e os nossos espíritos vieram para cá. Você vai gostar daqui. Se eu não estou dormindo, se eu converso com vocês que desencarnaram, o que aconteceu então? Indagou ela aflita. Lembra, disse Tomás, você estava sentada na porta de sua casa, sentia-se mal, dores no peito. Não deu tempo para chamar ninguém, lembra-se? Mara regalou os olhos, recordou e disse baixinho: Lembro. A dor no peito, depois eu dormi. Por que você afirma que eu não estou dormindo? É porque você já acordou. O que aconteceu comigo? Seu corpo morreu, como o meu e o de Bernardino, continuou a explicar Tomás calmamente. Nós a trouxemos, isto é, você sem o seu corpo morto. Ou seja, o seu espírito veio para cá, entendeu? Entendi. Obrigada por tudo. Abaixou a cabeça a chorar baixinho. Peguei novamente na sua mão. Mara, por que chora? Eu estou com medo. De quê? Do meu julgamento. Será que eu irei para o inferno? Parece que o céu é para os brancos. Tomás e eu rimos. Mara, disse Tomás, não há julgamento como nos ensinaram. Cada um, ao desencarnar, vai ter em lugares afins que merece. O céu com anjos também não existe. Anjos são espíritos bons. Aqui é uma morada da casa do Pai. É tão lindo que se pode dizer que é prazeroso como o céu. Mara, Deus não separa seus filhos pela cor. Se isso lhe tranquiliza, você já foi julgada e está num bom lugar. Julgada porque lhe coube por afinidade o merecimento de um socorro. Aqui é tão lindo que podemos considerar o céu. Bernardino, você já viu Deus? Como ele é? Branco? Novamente foi Tomás quem respondeu, porque eu não sabia o que dizer. Mara, Deus é um espírito, é como a luz, não tem forma humana, por isso não é branco e nem negro. Nós não podemos ainda vê-lo, mas podemos senti-lo. Ele está em toda parte. Mara alegrou-se. Então eu não vou para o inferno? Não, você não vai. Se o céu é diferente de como pensava, o inferno é também. Ele existe? Temos lugares bons e ruins para viver depois de desencarnado. Como lhe ensinava, o inferno não existe, porque não é eterno. Quem vai ter lá por afinidade, no local que chamamos de umbral, fica só o tempo que necessita para que se arrependa dos seus erros e peça perdão a Deus. Agora descanse, Mara. Você necessita dormir para fortalecer. Tomás lhe explicou e lhe deu um passe, e ela se acomodou no leito e dormiu. Acordou ótima, levantou e juntos fomos ao jardim do hospital. Amigos vieram visitá-la e conversamos animados. Recebemos dias depois alta do hospital e Tomás nos levou para sua casa. Encantei-me contudo na colônia Alegria. O próprio nome definia o que era ela. Colônia de um porte pequeno naquela época, agora é de tamanho médio. Linda, encantadora, rodeada de jardins e flores. Mara logo sentiu-se à vontade e indagava curiosa sobre tudo o que via. Ela que só fora por poucas vezes a cidadezinha perto da fazenda, estava deslumbrada com os prédios da colônia. Na casa de Tomás morava além dele mãe Benta, Isaías, filho de Tomás e Chiquinha, mulher de Isaías.
Sejam bem-vindos, disse gentilmente Chiquinha. Já arrumei o quarto para vocês. Nunca vi casa assim tão linda, exclamou Mara. Que interessante! É só apertar o botão e se tem a luz forte na casa. Parecia uma criança vendo as novidades. Também me encantei com tudo o que eu vi. Só não entendo que vocês chamem esse lugar de colônia. Aqui é um céu. Rimos felizes. Tive um quarto só para mim e Mara um outro ao meu lado. À noite recebemos a visita de Dona Ambrosina e Mara foi logo perguntando: Onde a senhora mora? Numa casa como essa, logo ali, disse apontando para o lado direito. Vivo com parentes, trabalho no hospital. Trabalha? Assim, trabalha? Mara indagou assustada. Trabalho? Sim. E por que não faria? Aqui todos servem à comunidade. Você deve logo também assumir uma tarefa. Ai, Jesus! Exclamou Mara. Eu não sei fazer nada, só cozinhar. Você não está se alimentando ainda? Digo ainda porque logo aprenderá a se alimentar pelos fluidos da natureza e não comerá mais. Mas esses alimentos que você vê aqui são feitos por pessoas como você. Para começar, poderá ir trabalhar na cozinha do hospital. Ser útil? Trabalhar aqui. Isso me deixaria muito feliz. Eu não gosto de ficar sem fazer nada, falou Mara feliz. Também me preocupei. E eu, o que irei fazer? Só sei lidar com os animais e com a terra. Vê que lindos jardins nós temos aqui? Temos também hortas e pomares e poderá trabalhar com a terra. Dona Ambrosina, agradeço-lhe mais uma vez. A senhora foi tão boa para conosco. Eu sou tão grato, eternamente grato. Devo-lhe muito, Bernardino, meu amigo. Eu que agradeço o seu carinho. Você e Mara foram também bons para mim. Se me devia, já pagou. Não me diga que é eternamente grato. Eternamente é muito tempo. Eu não esqueço que, em vez de me castigar por ter fugido, a senhora conversou comigo, me ouviu e resolveu meu problema. Não teria conseguido viver sem a minha família. Dona Ambrosina sorriu bondosamente. Você me encabula. O que eu fiz foi só um dever de todo cristão. Esqueça isso. Não posso esquecer. Pela bondade da senhora, eu aprendi a ser grato. A gratidão cresceu e fortaleceu no meu peito. De fato, a gratidão é um sentimento lindo, mas você já me agradeceu tantas vezes. Notando que a encabulava, eu mudei de assunto. Mas eu era grata a Deus por ter me dado tantas oportunidades, tantas encarnações para aprender, e a dona Ambrosina, essa amiga bondosa. Logo estávamos trabalhando, Mara na cozinha do hospital e eu no jardim que o circundava. Trabalhávamos 8 horas seguidas. Após íamos para casa, descansávamos e íamos passear e conhecer a colônia. Com os seus bosques, flores, com água limpa, com as casas, com seus prédios e jardins. Como eu fui deixando de dormir, eu quis trabalhar mais. Porém, Dona Ambrosina nos convidou. Bernardino e Mara, vocês têm que aprender muitas coisas para mudar a forma de trabalho. Daqui a uns dias vocês vão para as oficinas de tecidos. Irão aprender a confeccionar as roupas.
Mas eu não sei, sinhá, eu sou muito burra, disse Mara apavorada. Não diga isso, Mara, você é inteligente, só que não aprendeu. É por esse motivo que eu quero levá-los para conhecer a escola daqui e os convido a se matricularem. Irão aprender muitas coisas, entre elas ler e escrever. Eu quero, disse eufórico. Ler e escrever é tudo que eu sempre quis na vida. Eu não, disse Mara. Acho que eu não consigo aprender. É muito difícil. Com incentivos, lá fomos Mara e eu para a escola. Nunca aprendera a ler e escrever na língua portuguesa, mas sabia bem várias outras línguas. Logo que eu comecei a aprender, eu recordei e aprendia rápido. O mesmo não se dava com a Mara. A coitadinha tinha dificuldades. Eu estava sempre ajudando-a por estar adiantado e fomos separados da classe. Essa escola é muito bonita. Só para os adultos estuda-se de 4 a 6 horas por dia. Aprende-se a ler e a escrever, conhecimentos gerais, matemática, geografia, entre outros. Também temos o estudo do Evangelho e moral cristã. Há sempre professores educados e atenciosos. No final do ano, na época do Natal, tem-se uns dias de férias. Eu gostei demais tanto da escola como de estudar. As escolas da colônia são grandes e há muitos cursos. Esse aprendizado simples ocupa só uma ala dela. As escolas são grandes, com muitos pátios e jardins. Mudei muitas vezes a forma de trabalhar na colônia. Aprendia tudo com muita facilidade. Mara temia sempre uma mudança. Foi mudando devagar. Essa mudança se faz por isso mesmo, para aprender-se de tudo. Em 3 anos eu concluí o curso que para os encarnados se refere ao primeiro grau. Nesta época eu trabalhava de auxiliar de enfermagem. Como eu fiquei feliz em receber, numa festinha simples, o meu certificado. Desde que eu aprender a ler, eu passei a ler muito. A antiga paixão pelos livros voltara, só que agora eu lia bons livros. Lendo os livros de Allan Kardec e espíritas, eu entendi muito a mediunidade. Meu passado me perturbava. Por vezes eu chorei com medo de minhas faculdades. Sabia que pelo abuso eu teria que tê-las e vencê-las. Bernardino, não se preocupe tanto. Consolava-me Dona Ambrosina. Estude bastante e volte preparado, porque você não vai à Índia. Peça aos seus superiores e volte à sua antiga pátria para estudar. Não se foge dos problemas que nos atingem. Temos que conhecê-los para vencê-los. Fui ao departamento encarregado, fiz o meu pedido e justifiquei o porquê. Obtive permissão para ir estagiar numa colônia que fica no plano espiritual da cidade onde eu vivia anteriormente. Deixei Mara com os amigos e parti confiante. Todas as colônias são encantadoras. A arquitetura dessa representava bem a Índia. Seus prédios pareciam castelos encantados. Trabalhava 8 horas por dia nos seus diversos tipos de serviço e as outras 16 horas passava estudando, ouvindo palestras e conversando. Encontrei, para minha felicidade, o socorrista que me auxiliou quando eu sofria na gruta. Continuei a chamá-lo de mestre, e foi dele que eu ouvi o mais sábio conselho. Ele me dizia sempre: tudo o que aprendemos ou desenvolvemos pertence a nós.
Devemos nos esforçar para usar o que temos para o bem. O abuso de um dom ou de um talento acarreta dor e sofrimento. Mas temos o livre-arbítrio para lutar contra os nossos vícios e a vitória sobre eles nos dá sempre a verdadeira felicidade. Cabe a você somente, Bernardino, através desse dom que tanto teme, reparar o mal que fez e usá-lo agora para o bem. A Índia é maravilhosa. Depois de 2 anos de permanência, eu quis voltar. Era no Brasil que eu tinha amigos e era no solo brasileiro que eu tinha esperança de reencarnar. A colônia Alegria me recebeu de braços abertos. Eu fiquei morando com os meus amigos novamente. Agora Mara era só uma amiga, uma preciosa amiga. Ela parou de estudar, não quis aprender mais, somente trabalhava e continuava simples e bondosa. Eu quis continuar estudando. Eu fiz um curso que a maioria dos meus amigos fizeram. Dona Ambrosina falava dele com entusiasmo. É um curso de reconhecimento do plano espiritual. Por 3 anos eu conheci lugares encantadores, muitas outras colônias e postos de socorro. Eu vi também lugares onde a beleza está ausente como um umbral. Entendi como são os processos de reencarnação e desencarnações. Eu compreendi um pouco de todas as religiões, os processos obsessivos, a loucura e a cura pela fé, pelo espiritismo. Eu conheci um pouco de tudo no mundo espiritual e como viver em espírito. Eu gostei demais desse estudo. Quando o curso terminou, eu voltei à colônia e fui trabalhar no hospital com os enfermos em estado grave. Dona Ambrosina fez um curso que prepara para ser médium encarnada. Estava muito esperançosa. Eu quero reencarnar e ser novamente médium. Só que agora eu não quero deixar improdutiva a minha mediunidade. Eu quero ser útil e fazer o bem com esse dom sublime. Desta vez, tudo nos é mais fácil. O Espiritismo surge com força total no Brasil, oferecendo a todos oportunidades de trabalhar para o bem com a mediunidade. A senhora não teme falhar? Não, falhar é algo que não me passa pela cabeça. Quero e vou vencer. Eu tenho tudo para isso. Preparei-me e tenho amigos que aqui estarão para me ajudar. Logo, Dona Ambrosina reencarnou. Seguiram-na Mara, Tomás e João. Meus amigos foram revestidos de corpo de carne e todos esperançosos com uma tarefa planejada para cumprir. Resolvi e obtive permissão para ficar no plano espiritual por mais tempo. Queria me preparar melhor, porque eu sabia que levaria ao meu corpo carnal as faculdades que eu desenvolvi e que eu teria que lutar comigo mesmo para usá-las para o bem. Capítulo 11. Trabalhando. As frases que Dona Ambrosina falou sobre o espiritismo no Brasil me levaram a meditar muito. O espiritismo veio para ensinar de maneira simples grandes verdades, principalmente a reencarnação, causa e efeito, e para o médium, como trabalhar para o bem com a mediunidade. Pensando muito nas vantagens de reencarnar entre os espíritos e ter desde criança seus preciosos ensinamentos, almejei isso para mim. Fui até o departamento das reencarnações na colônia Alegria e fiz o meu pedido. Daqui a 3 dias o senhor volta para saber a resposta, disse educadamente uma senhora que me atendeu.
Sabia que meu pedido ia ser estudado, como são todos os pedidos. No dia e hora marcados, eu retornei ao departamento e fui atendido por um dos seus orientadores. Boa tarde, sou Helenice, disse uma mulher moça ainda e muito simpática. Sente-se, por favor. Meu pedido foi aceito? Indaguei curioso. Senhor Bernardino poderá obter o que nos pediu, porém temos algo a exigir em troca. Decepcionei-me tanto que deixei transparecer no meu rosto. Algo em troca? Que estranho! Mas eu esperei calmamente a orientadora Helenice explicar e ela o fez após uma pausa. Pedidos como esses são inúmeros por aqui. A educação num berço espírita tudo facilita, principalmente para os que têm mediunidade. Não foi por isso mesmo que nos fez esse pedido? Sim, é verdade. Acho que eu estou querendo privilégio sem merecer. E se fizer por merecer? Posso? Como? Trabalhando para a comunidade, em prol dos irmãos que sofrem. O senhor poderá ter este privilégio, como mesmo disse, trabalhando por 10 anos no umbral como socorrista. 10 anos? Não é muito? Indaguei espantado. No umbral? Por que lá? Há quanto tempo está desencarnado? 12 anos. Não passou rápido? Sim. 10 anos passará também? O que são 10 anos diante das oportunidades que terá no seio de uma família espírita? Não pensei que para reencarnar dentro do espiritismo fosse tão complicado, disse com sinceridade. Você disse ser privilégio, e eu digo que é merecimento. Quase todos que reencarnam no seio de um lar que segue a doutrina espírita têm merecimento. Poucos estão por motivos particulares ou estão ligados aos seus membros familiares. O orientador Helenice, amo muito os ensinamentos de Allan Kardec. Eu tenho a certeza de que se eu o seguir, não falharei na próxima vez que eu estiver encarnado. Eu aceito, mas me responda, todos os que fazem esse pedido recebem uma tarefa igual? Ela sorriu amavelmente. Não, Bernardino. Cada caso é estudado separado e cuidadosamente. Cada um dos pedintes recebe o que necessita. O Senhor necessita aprender a servir, a amar a todos como irmãos, a fazer o bem, a se importar com o próximo. Depois o Senhor tem muitas qualidades para servir como samaritano. Já estudou, conhece o umbral e tem facilidade para dominar o próximo. Tem força mental. E quando eu deverei ir? Aqui está o cartão com a data marcada. Tem que ir ao departamento do trabalho e confirmar. Olhei, teria que me apresentar dentro de 2 dias no posto de socorro Esperança do umbral, mais ameno. Não vendo empecilhos, eu completei. Tudo certo. Obrigado. Despedi-me e fui embora pensando. Cheguei a me indagar se valia a pena tanto sacrifício, mas eu resolvi ir. Fui ao departamento do trabalho, acertei tudo e recebi uma carta de apresentação. Leve essa carta da colônia aos postos que servirá, disse um senhor que trabalhava. Comuniquei minha decisão aos amigos, desocupei o quarto da residência em que eu morava, viria agora só a passeio na colônia. Parti sozinho da colônia para o posto Esperança. Este posto está situado no umbral mais ameno. É grande e muito bonito. Em 10 minutos eu cheguei, volitei até entrar no umbral.
Após reanimei rápido até o posto. Toquei a sineta e esperei. Logo uma abertura no portão se fez. Que deseja? Indagou o porteiro. Sou Bernardino. Aqui tem o meu cartão. O porteiro pegou o cartão, olhou, devolveu-me e abriu o portão. Seja bem-vindo, pode entrar. Entrei e me apresentei ao diretor. Já conheci o posto Esperança. Ele é redondo e todo cercado por muros altos. Em redor do muro, do lado de dentro, há uma área, um pátio com canteiros com pequenas árvores floridas. São lindas as flores vermelhas e rosa escuro que enfeitam a área do posto. No centro do Esperança há um jardim com muitos bancos e um lindo chafariz. A água desse chafariz serve para beber. Os internos da casa, os que estão em condições melhores, vão passear nesse jardim. Costumam sentar nos bancos que circundam o chafariz para conversar e admirar a beleza do lugar. Do centro saem todos os prédios, o da orientação, o alojamento dos trabalhadores da casa, salas de palestras, música, salão de orações, biblioteca, sala de refeições. Os outros prédios são os alojamentos dos internos, ou seja, o hospital com suas enormes enfermarias. O diretor me recebeu alegre. Bernardino, eu estou contente. Necessitamos muito de trabalhadores, embora seja curto o seu tempo entre nós. Minha programação no posto Esperança seria a seguinte: 3 meses trabalhando dentro do posto, 6 meses saindo do posto para socorrer os irmãos do umbral. Eu teria folga de 4 em 4 meses e 4 dias seguidos. Para mim estava ótimo. Logo que cheguei, o posto recebeu um grupo de 20 socorridos e me pus a trabalhar. Ali trabalhava de 12 a 14 horas por dia. Como eu não dormia, tinha muitas horas livres que passava agradavelmente na biblioteca, ouvindo palestras e conversando com os amigos. Logo eu conheci e travei amizade com todos da casa. Foi-me dado por trabalho a enfermaria L, de homens. Eram enfermos em condições de semiconsciência. Uns falavam, outros ficavam balbuciando palavras com os olhos arregalados. Eu ia de leito em leito, ajudava-os a tomar banho, a usar o banheiro, depois os acomodava na cama e ajudava os que não conseguiam se alimentar, colocando o alimento em suas bocas. Os que se alimentavam sozinhos ficavam fazendo companhia. Conversava com eles, ou melhor, respondia o que me perguntavam. Você é preto, foi escravo? Indagou um senhor. Sim, eu fui. Agora serve a um senhor. Eu fui dono de escravo. Pensei que talvez fosse por esse motivo que eu, ex-escravo, estava em condições de ajudar e ele não. Eu não o conheço. Ao me perguntar, observei-o bem. Foi com espanto que eu reconheci o senhor Leônidas, o pretendente da Sinhá. Senhor Leônidas, conhece-me? Mas você não foi meu escravo? Não, eu fui de Dona Ambrosina. Aquela ingrata que não me quis. Se ela tivesse me aceitado, talvez eu teria seguido os seus passos de bondade e não iria sofrer como eu sofri. Por que, escravo? Eu sofri muito. Mas, eu disse,
E se tivesse sido o contrário? E se, como esposo, o senhor evitasse que ela fizesse o bem? Tem razão. Não tinha boa intenção nesse sentido. Tenho que ir. Até logo. Obrigado. Deixei-o acomodado no leito e fui continuar o meu trabalho, mas eu não pude deixar de pensar que mãe Benta tinha razão quando fez tudo para separar a nossa sinhá desse homem. Outro dia, eu fui cuidar de um homem que estava semiconsciente e vi que ele estava com as unhas enormes. Antes de banhá-lo, eu cortei as suas unhas. Depois de alimentado, ao ajeitá-lo no leito, eu vi que as suas unhas estavam grandes de novo. Fixei em suas unhas, depois em sua mente, quase sem querer, porque eu não estava ali para ler as mentes e nem para saber causas, mas sim para ajudar, para trabalhar. Vi a cena que ele via sem parar. Quando encarnado, deixava as unhas grandes e com ela ele atacou e matou a sua avó por uma briga boba. Enforcou-a com as mãos e depois de tê-la arranhado toda, seus dois sobrinhos, que eram pequenos, viram o crime e ele fez a mesma coisa com os dois garotinhos, deixando 3 cadáveres. Fugiu, ficou andando de uma localidade a outra e matou mais vezes, preferindo crianças de tenra idade. Após, fugia sempre, desencarnou e vagou pelo umbral em sofrimento dezenas de anos. Mesmo agora ali socorrido, não tinha a bênção do esquecimento. A visão que eu tive foi horrível. Suas vítimas com expressão de terror, angústia, pedindo para não serem mortas pelo amor de Deus. E ele frio, enforcando e unhando-as. Deixei-o apavorado, não pude continuar meu trabalho. Eu saí da enfermaria e fui falar com o diretor da casa. Senhor, disse, eu não posso continuar. Contei o ocorrido. O diretor calmo me ouviu e depois me explicou carinhosamente. É natural você ter se apavorado diante dessa cena, mas eu não vejo motivos para ter abandonado o seu trabalho. Bernardino, quem de nós já não teve um passado de erros? Quem de nós não foi necessitado de auxílio e perdão? Esse homem sofre há tempos. Seu estado, quando veio para ser socorrido nessa casa, era bem pior. Tinha o corpo perispiritual todo rasgado. Agora, ao ver sem sossego os seus erros, ele padece muito. Vamos, vou com você à enfermaria. O diretor, com muita bondade, foi cortando a unha dele e colocando nas pontas dos dedos um algodão preso com um esparadrapo. Esse algodão, explicou, está embebido numa substância medicamentosa que impedirá a unha crescer novamente. Quando o diretor começou a cuidar dele, olhei somente. Depois, entendendo a lição que bondosamente o diretor me dera, faço o bem sem olhar a quem, passei a ajudá-lo. Quem entre nós está isento de auxílio? Disse suspirando. O diretor me olhou sorrindo e muitas vezes tive de ajudar esse senhor. Era o meu trabalho. Não o repeli mais, até que eu consegui ter dó dele. Melhorava devagar, sua recuperação seria lenta. O tempo passou rápido, os 3 meses passaram e saí com companheiros a andar pelo umbral. A equipe de socorrista do posto Esperança fazia ronda a quilômetros do posto. A área era grande, mas o umbral era mais ameno.
A parte amena é mais clara, como o entardecer para os encarnados. Isso durante o dia. À noite é muito escuro, tem mais vegetação, água, o ar é menos pesado que no profundo. O umbral, denominado profundo, é mais escuro e tem pouca vegetação. Há muitas cavernas e abismo, há pouca água, é bem mais triste. A equipe de socorrista, de 6 a 8 membros, é alegre. Vestem uma capa que cobre da cabeça aos joelhos. No peito, bordado um círculo pequeno, está o nome do posto Esperança, em bege claro. Todos usam batas. Saímos com equipamentos, uma mochila com cordas, lençóis, alimentos, água, lanterna e maca. Logo na saída, um grupo de arruaceiros, escondido atrás de umas pedras, nos xingaram com palavras ofensivas e nos jogaram pedras. As roupas com o capuz servem para isso mesmo, para nos proteger, porque muitas pedras nos acertavam. Senti levemente 2 delas, sem contudo me prejudicar. Continuamos andando como se nada tivesse acontecido. Cada vez que a equipe sai, vai para um lado, para que toda a parte que cabe ao posto socorrer seja visitada. Andamos horas, anoiteceu e a escuridão ficou total. Acendemos uma lanterna. Pela manhã chegamos aos arredores de uma cidade dos moradores do umbral. A cidade era pequena, toda cercada de alto muro. Não vamos entrar, vamos rodeá-la somente, explicou o chefe da equipe. Os socorristas sempre, quando querem, entram nessas cidades. Não estou autorizado a dizer como, porque sendo publicado esse escrito, até os moradores dela podem lê-lo. Mas para esse evento, entrar lá para um socorro, no máximo vão 3 socorristas. Ao redor dessas cidades há sempre os necessitados de socorro, por 2 motivos. Os coitados que vagam pelo umbral tentam entrar nelas, pensando em encontrar ali alívio para os seus males. Outro é que o chefe dessas cidades jogam para fora os enlouquecidos e os coitados ficam ali ao redor perdido. Eu tive dó, embora tivesse conhecimento de que só pena não basta, é necessário ajudar. Fomos recolhendo os enfermos e colocando-os numa vala rasa. Um de nós ficava ali a vigiar e cuidando deles, ou seja, dando água, algum alimento, fazendo algum curativo, enquanto que os outros iam ao redor de toda a cidade em busca dos necessitados de socorro. Éramos vigiados do muro da cidade. Eles sabem que estamos aqui, disse um dos companheiros. E não fazem nada? Indaguei. Como não estamos socorrendo alguém que interessa a eles, só ficam observando. Durante todo o dia pegamos 12 necessitados. A noite chegou e ficamos acomodados na vala. Passaríamos a noite ali. Não podemos caminhar de noite com esses irmãos. Amanhã iniciaremos a caminhada rumo ao posto Esperança, disse o nosso chefe, ou melhor, o orientador da equipe. Colocamos todos os 12 deitados um ao lado do outro e os circundamos. 3 deles estavam completamente inconscientes, 5 semi-inconscientes e 4 lúcidos. Estes 4 estavam com um medo horrível e um deles nos pedia a todo instante: socorram-me, pelo amor de Deus, eu tenho medo deles, eles são maus,
Ajude-me! Não foi fácil passar a noite ali. Acendemos 2 lanternas e aguardamos o amanhecer. Para nos assustar, os moradores do local gargalhavam, gritavam, deixando apavorados os mais lúcidos. Foi um alívio para todos quando amanheceu. Colocamos os 3 que dormiam em pesadelos horríveis nas macas e os outros colocamos presos em nossas costas. Fiquei com 2 deles. Por cima da capa amarramos com cordas especiais nas costas, um de cada lado. Não foi fácil, o peso era muito, a caminhada difícil e ainda revezávamos em carregar as macas. Paramos muitas vezes para descansar. A noite chegou, tivemos que acampar. Esta noite foi mais calma. Não é nada agradável passar a noite no umbral. É longa e triste. Logo começou a clarear, começamos a andar. Um socorrista falava sem parar, outros gemiam tristemente. Só à tardinha chegamos no posto. Estava exausto. Companheiros vieram ajudar os socorridos. Nós fomos nos banhar e descansar. Após 2 dias saímos novamente. Fomos pelas valas e morros em busca de irmãos necessitados. Aguardei ansioso meus dias de folga. Quando estes chegaram, fui imediatamente para a colônia. Depois eu fui ver os amigos que estavam encarnados. Dona Ambrosina, certamente com outro nome agora, nascida no seio de uma família católica, já sentia sua mediunidade. O pai dela desencarnou e ficou ao seu lado, sem saber que havia desencarnado. Esse senhor ficou ao lado da filha caçula, passando a trocar fluidos. Minha ex-sinhá, com 6 anos, estava fraca. A matéria, ou seja, o corpo, sentia. Não pude ajudá-la. Ao ver o que ocorria, eu voltei rápido à colônia e pedi autorização para ajudá-los. Foi-me negado. Bernardino, não podemos ajudar quem não nos pede ajuda. Esse senhor foi médium e não trabalhou com a sua mediunidade, simplesmente ignorou. Desencarnou preocupado com seus assuntos materiais e a eles ficou preso. Quanto à menina, ela sabia das possibilidades que iria sofrer como médium. Isso servirá de alerta à família. A mãe acabará pedindo ajuda às pessoas espíritas. Coitada da minha sinhá. Tudo o que passa agora será superado. Você, Bernardino, gosta muito desse espírito que ainda chama de sinhá. Ter sido escravo marcou muito? Sim, me marcou, aprendi muito. Cativo no corpo, foi uma oportunidade de me libertar das ilusões da matéria. Aprendi a ser grato, a ter paciência e ser resignado. Para o meu espírito foi importante essa encarnação, esse período em que o corpo físico foi escravo. Embora médium, eu não exerci essa faculdade maravilhosa. Assim, a se preparou para trabalhar no bem com a mediunidade. Quero também, após esse trabalho que eu faço, estudar. Ficar mais fácil, não é? Certamente que fica. Estudar é conhecer, conhecer é dominar. Muitos espíritos reencarnam e, pelo progresso, recebem a mediunidade como consequência da transformação que teremos no 3º milênio. É algo do corpo, de herança genética, porque no futuro será bem mais comum a mediunidade. Os que não se preparam desencarnados ao exercer a mediunidade encarnados podem usá-la para o mal. Porque, Bernardino, estar encarnado é como estar num mar de fluidos heterogêneos.
e sem preparo pode-se sintonizar com as vibrações ruins, mais baixas. Outros, sem preparo, exercem a sua mediunidade porque a dor os leva a isso, sem ter o interesse de se aprimorar interiormente. Trabalham com ela tentando fazer o bem a si mesmos, pois a mediunidade é a sua grande oportunidade de aprender, de ajudar e de ter novos e verdadeiros conhecimentos. Lá os que se preparam reencarnam entendendo que se deve fazer realmente bem a si mesmo e ao maior número de pessoas, simpatizando com o plano espiritual mais alto, ou seja, com os benfeitores desencarnados. Com esse intercâmbio, trazem ensinamentos mais amplos e auxílios com sabedoria. A mediunidade não é castigo como muitos pensam. É uma grande oportunidade de reparar os erros, de crescer para o progresso e de se ajudar e auxiliar o próximo. Emocionado, eu agradeci a preciosa lição. Minha folga terminou. Eu voltei ao posto Esperança mais incentivada a fazer os meus 10 anos de serviço e ter ao reencarnar um lar espírita. Eu concluí que se Dona Ambrosina estivesse num lar espírita, não estaria sofrendo essa obsessão. Visitei Dona Ambrosina em todas as minhas folgas. Após um ano, a mãe, cansada de ver a filha sofrer e também padecer junto, procurou ajuda de pessoas espíritas e o pai foi afastado. Dona Ambrosina sarou e cresceu forte e sadia. Continuei no posto saindo com a equipe de socorristas, sempre demorando dias e voltando com muitos socorridos. Quando os 6 meses terminaram, eu senti deixar o Esperança. Parti sozinho para o Lar de Jesus, abrigo que fica no umbral denominado aqui por nós como zona mais pesada, profunda, mas levava uma grande esperança e vontade de aprender a servir. Capítulo 12. Aprendendo a fazer o bem. O umbral agora era mais pesado, o ar putrefeito, a paisagem feia e triste, local onde há escassez de tudo, menos da dor e sofrimentos. Ia silencioso, as botas ajudavam a caminhar pelo terreno acidentado, dando segurança aos pés. Lembrei que, ao fazer o curso de reconhecimento do plano espiritual, ao visitarmos o umbral, um companheiro indagou a um dos instrutores: o que acontece se um de nós cair nesse penhasco? Com as botas que nos seguram ao chão, temos mais segurança. Necessita-se ser cuidadoso. Mas se isso vier a ocorrer e você cair, temos que subir novamente. Ou se volita até a altura que se deseja, ou sobe-se pela encosta. Estando em grupo, um ajuda o outro. É por isso que andar sozinho pelo umbral é para os que têm mais conhecimento. Sorri com as lembranças. Ali estava sozinho, mas cuidadoso. Não se costuma volitar pelo umbral. O ar é pesado e as dificuldades para essa locomoção são grandes. Mas se pode fazer. Poderia ir de um posto a outro volitando, porém não é recomendado. O melhor é andar mesmo. Estava assim pensativo, quando quase tropecei num espírito que gemia tristemente. Abaixei para examiná-lo, quando um grupo de uns 20 arruaceiros começou a gritar e me cercou. Calmamente vibrei diferente e desapareci da vista deles. Aproveitando que eles não me viam, eu saí rápido do círculo. O que estava deitado levantou-se e exclamou: vamos mudar de brincadeira? Não pegamos um
Os que se abaixam para verificar desaparecem. Quando veem que caíram na armadilha, a maioria passa sem importar. Que pena! Este parecia alto e forte. Seria um bom escravo. Não se consegue pegar nenhum dos que vão ao posto. De fato, não se sabe de nenhuma prisão de socorrista efetuado pelos irmãos ignorantes que seguem o mal, porque temos muitos recursos, como volitar e mudar a vibração que para eles nos torna invisíveis. Cheguei no posto Lar de Jesus, fui recebido com carinho, já conhecia seu diretor ou orientador da casa, como é chamado por aqui. Vicente há anos está na direção do posto. Bernardino, que bom revê-lo. Entre, por favor. Sair do umbral e entrar no posto é como estar numa terrível tempestade e ser abrigado. O lar de Jesus é pequeno, tem 40 leitos somente, e a parte reservada aos trabalhadores é mínima. Tem uma biblioteca, salão de prece, refeitório e uma sala para reuniões. São 20 trabalhadores, contando com os socorristas. Há um pequeno jardim de flores bem parecido com os que existem na terra, com hortênsias, cravos, palmas, que floresce o tempo todo pela mentalização de Vicente, para que o posto fique mais belo. No centro há uma torre alta, onde se pode ver tudo ao redor. O posto está guarnecido de baterias de defesa. Ele é sempre atacado. Ali não se produzem alimentos e nem se confeccionam roupas. A maioria dos postos de socorro recebe alimentos, roupas, remédios, tudo o que necessitam das colônias a qual estão filiados. Tanto o Lar de Jesus como o Posto Esperança estão filiados à Colônia Alegria. O uniforme dos trabalhadores do Lar de Jesus é marrom. Só muda a cor. A capa é igual, com a sua proteção útil. Os socorridos ficam ali provisoriamente. São buscados, isto é, os socorristas saem seus auxílios em cavernas, buracos e nas cidades existentes. Os núcleos dos irmãos ignorantes no umbral. Ali recebe os primeiros socorros, uma vez por semana, uma condução, uma adaptação do aeróbus. Vem da colônia com as provisões e leva os socorridos para as enfermarias da colônia. Lá no Posto Esperança, que é maior, isso não se dá. Recebem provisões, mas só com exceções os enfermos são locomovidos. Os que se encontram melhores e os que já recuperados e que querem vão à colônia para estudar, trabalhar e até para conhecer. A primeira vez que ouvi a condução, indaguei ao meu orientador: ela é atacada? Ele sorriu e me esclareceu. Normalmente, ao vir e voltar, dá impressão aos que veem de uma bola luminosa. Mas se por acaso isso suceder, não acontece nada. Ela é bem feita e de material resistente. Para saber notícias, usa-se a televisão e um aparelho mais moderno que o telefone para comunicar. Trabalhei 8 meses dentro do posto. Depois saí com a equipe de socorrista, que é também chamada de samaritanos. Aqui se sai no máximo em 4 pessoas. Só em excursões com visitantes a equipe é maior. Essas saídas às vezes duram dias. Ao regressar ao posto temos horas de folga. Aproveitava as minhas na biblioteca.
lendo e estudando. Quando não encontramos nela livros que queremos ler, pedimos emprestada a biblioteca da colônia. Vi muita tempestade, os raios cortam o ar clareando por segundos. Ventos fortes carregam até espíritos de um lugar para o outro. A chuva cai levando e limpando. O ar torna-se mais ameno depois dessas tempestades. O pessoal do posto sabe dessas tempestades dias ou até horas antes. Avisam os socorristas que estão fora. Quando estes estão nas cidades trevosas, não se pode comunicar para não serem localizados. Estas tempestades também se dão nas cidades do umbral. Também há a tormenta do fogo. Esse evento tem data marcada e todos os socorristas ficam no posto. Mas se algum ficar onde há tempestade, o fogo não o queima. Tanto a capa o protege como ele aprende a neutralizar o fogo. As primeiras vezes que eu vi, fiz muitas perguntas. O fogo queima os espíritos que vagam? Um dos socorristas, que fazia tempo que estava ali, me respondeu gentilmente. O fogo passa devagar. Há tempo de todos saírem e se abrigarem, porque o fogo passa por cima da lama onde muitos se abrigam. Dificilmente entra nas cavernas ou grutas, e se entra, é só por alguns metros da entrada, não aprofunda. Também não vai nas cidades deles, dos moradores do umbral. Mas se acontecer de queimar, os danos não são como o fogo para os encarnados. Eles sentem, porém isso não se dá com os inocentes, pois antes tudo é vasculhado pelos socorristas. Todos os espíritos que estão no solo, arrastando, se não podem ser levados ao posto, porque não é chegado o momento, e por não quererem o socorro, eles são levados para as grutas antes do fogo passar. E porque tem um fogo purificador, o nome mesmo já diz, para purificar um pouco o local. O fogo não poderia queimar as cidades deles? Poderia se quisessem, mas o objetivo não é destruir e nem forçar ninguém, é somente purificar. Tempos depois eu tive a oportunidade de trabalhar para prevenir essa passagem do fogo. O orientador da casa recebe da colônia, com antecedência, dia e hora marcado, que o fogo passará. 3 dias antes, todos os trabalhadores da casa devem estar no posto. A tarefa começa. Saímos para verificar todos os locais, socorrendo, levando espíritos para onde se pode sentir seguros. Vendo esse movimento, os moradores desconfiam e tratam de se proteger. Só que egoístas entram em suas cidades e se trancam para ninguém entrar. Não adianta os que vagam buscar socorro lá. Quando o fogo passa, tudo volta ao normal. Mas eles temem esse fogo, algo que não dão conta de neutralizar. O trabalho é intenso, 24 horas por dia. Muitos dos que vagam no umbral nos enfrentam nesse trabalho. Temos às vezes de nos defender. Porém, quando vem o fogo, muitos deles se fazem de bonzinhos e vão ao lar pedir abrigo. Esses não podemos socorrer. Aí vão embora xingando e normalmente se recolhem nas cavernas. Muitos pedem abrigo com sinceridade, sempre se fazem muitos socorros, tanto que temos às vezes de locomover os enfermos, os abrigados para o posto Esperança. Onde o Esperança está, o fogo não passa. No umbral mais profundo,
Os abrigos são quase todos giratórios. Muda-se de lugar, mas o lar de Jesus é fixo. Ali está há quase 4 séculos. No lar de Jesus continuei com o mesmo modo de trabalho, folga de 4 dias após 4 meses de trabalho. Nessas folgas costumava passar no posto Esperança, onde eu via os amigos, depois ia à colônia Alegria e após revia os amigos que estavam encarnados. Aproveitava para ver vídeos, ir às palestras, devolver livros que pegava emprestado na biblioteca e pegar outros. Aí eu voltava ao lar de Jesus. No começo eu saí em socorro pelo umbral, com 2 companheiros e depois com um e finalmente sozinho. Naquele pedaço do umbral em que trabalhávamos e que está sob os cuidados do lar de Jesus, há uma cidade trevosa chamada Vale do Sal. Nas primeiras vezes que eu fui lá, fui com 2 companheiros, depois eu passei a ir sozinho. Essa cidade é pequena, é chamada de vila, e seu nome, Vale do Sal, porque há pouco um feiticeiro que transformava espíritos desobedientes em estátuas de sal. Indignei-me com este fato e indaguei. Existe mesmo esse feiticeiro? Sim, era o dono do pedaço. Todos o temiam no umbral. Chamavam-no do Rei Nono. Era estrangeiro, isto é, ele veio da Europa. Foram muitos os espíritos socorridos que davam a impressão de serem estátuas, duros, petrificados e brancos. Que final levou esse feiticeiro, esse espírito? Ele foi doutrinado por um espírito bom, também conhecedor dos fenômenos do grande poder mental. Sabemos que foi levado para uma escola e depois reencarnou. E as estátuas, isso é, os espíritos? Indaguei curioso. Foram recuperados após um tratamento. Retornaram ao que eram. Todos? Sim, todos. Recuperados, puderam escolher ser socorridos ou irem vagar. Todos ficaram conosco. Não é fácil entrar e andar pela cidade dos moradores do umbral. O Vale do Sal é bem protegido. Normalmente essas cidades têm laboratórios, salas de som, escolas onde aprende maldades, a vingar, a obsediar, bibliotecas com revistas e livros de má qualidade. O lugar é feio, prédios se amontoam, às vezes há luxo em excesso, predominando as cores berrantes, dando ideia do poder e riqueza. A primeira vez que lá estive foi para socorrer um espírito que pedia mentalmente socorro. Arrependido com sinceridade, ele estava preso na roda, um aparelho de tortura. Estava lúcido. Chegamos e o meu companheiro aproximou-se dele e disse baixinho: Calma, estamos aqui para ajudar você. O socorro se deu e saímos para fora da cidade levando-o conosco. Certamente eles sabem desses socorros, mas não conseguem evitá-los. Algumas vezes, achando que foi socorrido alguém importante para eles, vêm atrás, atacam o posto, mas nada consegue. Quem é socorrido, socorrido está. Infelizmente, não posso narrar como foi feito. Depois que foram narrados alguns dados nesse sentido, esses irmãos ficaram mais precavidos, dificultando o trabalho desses abnegados socorristas e samaritanos. Da segunda vez fomos eu e outro somente. Socorremos uma mulher que era obrigada a prostituir-se.
Ela era muito bonita. Ficou tão grata que logo que foi possível se tornou uma socorrista, trabalhadora do posto Esperança. Também nós, os socorristas do umbral, servimos de cicerone para companheiros que vêm para um fim, ou serviço particular ao umbral, como também há grupos que vêm para conhecer e estudar o local. Muitas vezes fui ao Vale do Sal sozinho, sempre para socorrer alguém preso, escravo, espíritos que nos pediam auxílio mentalmente. Um dia um estudante me perguntou: se alguém pedir falso socorro e preparar uma armadilha, o que fazem? Primeira armadilha não serviria para nada, já que não podem nos prender ou prejudicar. Segundo, esses pedidos só nos chegam se forem sinceros, arrependidos e com fé. E os que estão lá sofrendo revoltados, um dia se arrependerão e pedirão socorro. Quando socorre os inconscientes, como saber se estão arrependidos? Mesmo os que estão inconscientes têm tempo para serem socorridos. Conhecemos os que estão aptos. Estes são levados para os abrigos, mas ao acordar podem ter opção. Muitos saem dos abrigos e vão vagar, outros agradecem o auxílio e ficam. Esses que preferem sair são socorridos novamente mais tarde, quando estiverem prontos para isso. 10 anos se passaram depressa. Quando foi vencendo o prazo, eu senti-me feliz por ter feito a contento o que me propus. Acabei por conhecer todos os pedaços daquela região do umbral, todos os moradores, os que vagam e os que sofrem, muitas vezes ajudando ou dando água, falando a espíritos rebeldes que não querem ser socorridos. Quero explicar que todos querem se livrar dos seus males, das suas dores, mas poucos querem mudar para melhor, pedir perdão e perdoar, aceitar as condições de ordem, higiene e obedecer às normas de uma casa de socorro. A maioria quer continuar dizendo palavrões e blasfêmias. Assim ia até eles, conversava por minutos ou horas. Quando foi vencendo o meu tempo, eu senti deixar tudo. Nesse período que lá eu estive, aprendi a amar aquele trabalho. A escuridão não me feria. Habituei-me a me orientar nela. Compreendi que ali era uma das casas que servia de morada temporária a tantos irmãos. Havia 2 casos que naquela época cuidava com carinho. O primeiro era o de um dos moradores da cidade do Vale do Sol. Um dia dele, Charutão, como era chamado, veio me chamar. Ô Cordeiro, você aí, quer me dar atenção? Pois não, respondi. Esse indivíduo aproximou-se. Era feio, alto, corcunda, com um rosto parecido com um animal, ou melhor, com um burro. Vestia calças e colete de couro enfeitado de correntes. Sei que é um dos trabalhadores do outro lado. Sei também que vocês são muito bobos. Eu não quero ofendê-los, mas dizem que trabalham por aqui a troco de nada. Recolhem e cuidam dos infelizes que nem merecem. Lá os vi recolhendo os inconscientes. Sim, é verdade, respondi. Ele quietou por alguns momentos. Depois, sem jeito, me disse: eu não sei falar como devia, mas eu quero um favor seu. Diga o que quer.
Eu tenho uma filha no Charco 5, sofre muito e eu não sei como ajudá-la. Você não pode tirá-la de lá? Indaguei. Ela não me reconhece e tem muito medo. Vê-la sofrendo lá naquela lama me agoniza. Eu não quero levá-la para o Vale do Sal. Ela é muito bonita, eu não quero essa vida ruim para ela. Pensa que conosco ela estaria melhor? Por que não vem também para junto de nós? Eu não tenho jeito. Eu sou mal de natureza, nada mereço. Mas ela é uma flor de menina. Eu vou ajudá-la. É? Bem, agradeço. Gaguejou sem graça e se afastou. Pensei que se ela fosse uma flor não estaria ali. Mas eu fui ao charque e logo encontrei. Peguei-a pelas mãos e a tirei da lama. Levei-a para uma gaita pequena. Esse local é um mini abrigo. Para lá levávamos espíritos que estavam quase aceitando socorro. Na gruta, naquela época, havia 6 espíritos. Ali ia 2 vezes por dia. Levava água, alimentos, conversava com eles. Eram todos conscientes. Aos poucos iam arrependendo e muitos, após um período ali, podiam receber o socorro. Na gruta, limpei o rosto e as mãos dela. Ajudei a vestir, porque suas roupas estavam em farrapos. Dei água e alimento a ela, e a deixei num canto. Soube o que fizera ao ler os seus pensamentos. Tinha horror do pai que a separou do homem que amava e a obrigou a casar com outro. Foi infeliz, traiu o marido e acabou assassinando-o. Desencarnou numa briga com um dos seus amantes. Este a matou. Não arrependida, tinha ódio, muito ódio do pai, do marido e do amante. Conversava com todos ali, falava de Jesus, da necessidade de perdoar e de ser perdoado, da vida linda em outros lugares. Charutão por muitas vezes a observava de longe. Dalila, assim chamava a moça, um dia quis o socorro, quis esquecer e perdoar. Levei-a para o posto e lá foi transportada para a colônia. Seu pai, não a vendo na gruta, indagou: Senhor, onde levou Dalila? Foi para a morada dos bons. Ela logo estará boa. Sabe que o perdoou? Ele chorou. Como você se chama? Seu nome mesmo? Francisco. Nome bonito. Ele foi embora, mas vinha sempre até mim para conversar. Estava quase doutrinado este espírito, e eu sentia deixar o trabalho inacabado. Havia 8 espíritos na gruta. Queria bem a todos, mas Magda era diferente. Ela se autopunia. Senhor Bernardino, não se preocupe comigo, eu não mereço. Necessito sofrer. Eu não posso esquecer as minhas maldades. Eu tenho que sofrer. Conversava muito com ela. Negava ir para o posto e ter um socorro. No tempo certo, deixei o lar de Jesus. Despedi-me de todos com um abraço amigo. Depois foi a vez de me despedir dos amigos do posto Esperança. Fui à colônia Alegria e me apresentei ao departamento do trabalho. Parabéns, Bernardino, disse a trabalhadora que me atendeu. 10 anos de bom serviço. Agora deseja estudar e preparar-se para a reencarnação, não é?
Pensei no umbral, nos espíritos que lá deixei. Embora soubesse que outros socorristas me substituiriam, sentia deixá-los. Reencarnar? Indaguei distraído. Claro, trabalhou 10 anos para obter o merecimento de um lar espírita. Merecimento? Disse bem. Ao vir aqui pela primeira vez e fazer essa proposta, eu não pensei no bem que faria a mim mesmo ao ajudar o próximo. Como fui ajudado pelos sofrimentos que eu vi, pelo socorro que ajudei a prestar. Eu entendi a vida e lá tive o melhor ensinamento que necessitava. Aprendi a respeitar e a amar todos como irmãos. Domei o meu orgulho, adquiri paciência, ganhei amigos e o melhor de tudo, eu aprendi a fazer o bem. E tudo o que eu faço é sem esperar agradecimentos. Quem ganhou nesses anos fui eu, só eu. A moça me olhava sorrindo. Após uma pausa, continuei. Aprendi a fazer o bem. Sou realmente outro. Lá não tenho medo de mim, do que eu possuo. Será que mais 10 anos não me levaria a continuar a aprender? Por favor, eu quero revogar o meu pedido. Eu quero trabalhar no lar de Jesus por mais 10 anos. É possível? Claro. Sabe bem que temos falta de trabalhadores naquela área, mas aproveite seus 4 dias de folga e pense se é realmente isso que você deseja. Pensei bem e me senti feliz com a minha decisão. Voltei ao posto Esperança e fui recebido com vivas no lar de Jesus com emoção. Senti-me alegre. A primeira vez que eu vim ao lar, eu estranhei a alegria deles. Agora eu entendia. Era a felicidade de servir. Estar ali entre os amigos era tudo o que eu queria. Recomecei meu trabalho com ânimo. Tempos depois eu consegui ajudar Magda a se perdoar e eu pude abrigá-la no lar. Francisco foi se tornando meu amigo. Conversávamos todos os dias, até que chorando foi comigo ao lar, onde chegou envergonhado. Foi para o posto Esperança e de lá foi levado pela equipe a um centro espírita para uma incorporação, a fim de que fluidos de encarnados o ajudassem a voltar a ter a forma humana. Se não fosse levado ao centro espírita, iria demorar para se recompor. Incorporado foi questão de minutos. Novamente servi os 10 anos. Quando venceu o tempo, tinha tantos casos para resolver que eu fui adiando. Logo que resolver este, eu irei, dizia para mim mesma. Mas outro aparecia e eu fui ficando. Mais 2 anos se passaram, até que recebi um comunicado da colônia, do Departamento do Trabalho. Pediam para me apresentar no órgão para regularizar a minha situação. Bernardino, você tem medo de reencarnar? Perguntou Vicente. Eu não tenho mais, respondi. Aprendi a fazer o bem e eu tenho esperança de me tornar bom. O trabalho no bem é o melhor aprendizado que se pode ter. Sinto com certeza que eu poderei servir na carne, ser servo de Jesus. Se você tem que reencarnar, não adie mais. Novamente despedi-me de todos. Amigo se ausenta, não se separa. Tinha muitos e grandes amigos. Todos me desejaram êxito e felicidade. Parti.
No departamento do trabalho, disse com alegria: agora eu vou estudar e me preparar para reencarnar. Conheci Bernardino na colônia especial, que atualmente prepara indivíduos para serem médios encarnados. Por termos uma amiga em comum, Dona Ambrosina, nós nos tornamos grandes amigos. E daí a contar a sua história foi um passo. Narrou a sua vida, quando numa tarde de folga estávamos sentados num banco do jardim da colônia dos médiuns. E finalizou este: quando reencarnar, eu vou ser neto de Dona Ambrosina, que agora está encarnada com outro nome. Eu serei filho de uma de suas filhas. A família toda é espírita. Dona Ambrosina é médium, trabalhadora, cumpridora de suas obrigações. Terei seu regaço de avó para me guiar na infância. E aí, quem sabe, eu poderei demonstrar minha gratidão, estando aqui com você, tranquilo e feliz. Eu só tenho que ser grato a Deus, ao Pai Maior, pelas oportunidades que temos de aprender a amar. Chegamos ao fim de mais uma história.